Eu tenho muito prazer nesse dia. A Lavínia me trouxe de volta a felicidade quando não era Dia dos Pais. E eu falo para os irmãos, até os 8 anos, quando meu pai era nascido, era vivo, para mim o Dia dos Pais era maravilhoso. Meu pai era sensacional, era um homem amoroso, carinhoso, que nos conduzia, que nos dava ensinamentos e que Deus levou. E desse dia em diante ficou para mim um dia vazio, né? Mas graças a Deus eu tenho hoje uma filha maravilhosa que me trouxe esse presente. Então hoje eu me brindou com um dia maravilhoso, o café da manhã que ela fez, uma lembrança maravilhosa. Irmãos, Gênesis capítulo 22, do versículo 1, iniciando até o versículo 7. E eu louvo a Deus por esse dia, louvo a Deus por estar na igreja, comemorando com pais que têm suas histórias, com filhos que têm seus momentos com seus pais, para que nós possamos juntos adorar ao nosso Pai Supremo, ao Senhor. Aleluia! Glória! Porque a fé nos traz isso. Se o pai que a gente tinha na terra, ele se foi, ou não está presente, porque Deus levou, ou por opção própria, nós temos um Pai que nunca vai nos abandonar. Aleluia! Essa é a verdade, essa é a força que nos faz ficar aqui de pé. Se você tem seu pai, beixe, honre, abrace. Mas se você não tem, existe um Pai no céu que nos abraça 24 horas por dia. Irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 22. Depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova. E lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te até a Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, rachou lenha para os holocaustos e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, ergueu Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque: Eis aqui o fogo e a lenha. Onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Irmãos, tema dessa mensagem breve diz: Abraão, pai da fé e pai de amor. Irmãos, nós temos aqui o exemplo de Abraão, um homem que Deus chamou e levantou em um momento onde não existia o conhecimento do Deus de Israel, mas Deus o chamou de dentro de Ur dos Caldeus, lá na Babilônia. Fez uma promessa a Abraão, e uma promessa que só um homem com uma fé desenvolvida, com uma cabeça evoluída, poderia aceitar. Porque Deus falou para Abraão, em um lugar que ninguém conhecia o Deus de Israel, em um lugar onde a idolatria habitava, onde habitava a feitiçaria, e falou assim: sai desse meio, desse antro, e vem para um lugar que eu vou lhe falar. Deus não falou que só seria esse lugar. Abraão aceitou. Por quê? Abraão olhava para aqueles deuses e não via e não sentia nada. É igual a nós, quando olhamos para qualquer imagem, para qualquer desenho, qualquer pintura, nós não sentimos Deus, porque o nosso Deus, ele não se sente. O nosso Deus não se vê, mas se sente. Essa é a verdadeira adoração. E Abraão, ele estava sensível a esse tipo de adoração. Uma adoração que não é por vista, mas você sente no seu espírito. E ele sai da sua família com 75 anos e vai para essa terra.
No caminho dessa terra, Deus fala com ele em várias situações. E ele vai aprendendo, ele vai crescendo, vai se desenvolvendo. E ele vai mostrando que a fé dele é uma fé sobrenatural. E em um determinado momento, Deus o abençoa materialmente. E muitas vezes é assim. Nós temos bênçãos materiais, palpáveis. Mas, às vezes falta aquela coisa que o dinheiro não compra. Às vezes na nossa vida falta aquilo em que o homem não pode fazer. É aquilo que só Deus pode fazer. E o que só Deus podia fazer na vida de Abraão e de Sara, trazer um filho, aquele ventre de uma mulher que saiu de Ur com 65 anos e estava caminhando num caminho de fé no seu marido. Os dois tinham o sonho de ter um filho, mas só Deus poderia dar. Nem dinheiro, nem um gado, nem posses, nem criados, nada poderia fazer. E em um determinado momento, ele clamando com Deus, porque Abraão, ele nos ensina. Abraão é um homem de fé. Abraão, quando sai de Ur dos Caldeus, ele vai à terra de Siquém, e lá ele já institui um altar. Ou seja, mostrando o seguinte: eu quero um lugar para poder me ligar a Deus. Porque altar é o lugar onde você se liga a Deus. Altar é o lugar onde você pega a sua oferta para o Senhor. Depois ele sai dali e vai para uma terra entre Betel e Ai. E no meio dessa terra ele levanta um outro altar. Depois ele sai dali e vai até Hebron e institui mais outro altar. Ou seja, é um homem que aonde ele vai, ele faz pacto com Deus, ele fala com Deus, ele ora com Deus. Então nós temos que ser pais assim, que nós, aonde nós formos, eu vou no meu trabalho, eu tenho meu altar, eu vou na minha rua, eu tenho meu altar, eu vou em casa, eu tenho um altar, eu vou a qualquer lugar, eu tenho um altar. Sabe por quê? Aonde quer que eu vá, eu tenho um canal direto com Deus. Nós temos que ser pais assim, igual Abraão. Ele é o pai da fé, por conta disso também. Um homem que montava altares. E eu falei na mensagem anterior, quando oferecemos uma oferta, um corban no altar, a gente se liga a Deus. Nós temos que ser isso, ofertar a Deus nossas orações, nosso melhor, nossa força. E nesse momento ele, orando a Deus, ele no particular com Deus, diz: Senhor, o Senhor está me abençoando isso, mas tudo que eu tenho vai ficar para o meu servo Eleazar, porque eu não tenho filho. E Deus fala o seguinte: não, o que você tem não vai ficar para o seu servo. Olha só o que Deus fala para a gente. É muito forte, é muito poderoso. Ele fala: o que você tem vai ficar para o seu descendente, nascido da sua mulher Sara, porque eu tenho um pacto com vocês dois. Eu não mudei o nome de vocês dois à toa, de Sarai para Sara, de Abraão para Abraão, ou seja, de princesa para uma grande princesa, de um pai honrado para pai de muitas nações. Eu não mudei o teu nome à toa, porque Deus, quando nos chama, Ele muda o nosso nome, muda a nossa história. Ele não mudou a minha, a tua história à toa. Ele mudou para fazer coisas diferentes, coisas que ninguém viu. E Ele fala o seguinte: você vai ser pai de muitas nações. Glória a Deus. Não tirei eu, não foi eu, Deus, que te tirou da terra de Ur dos Caldeus. Você vai ser pai de muitas nações, e você vai ter um filho nascido de Sara. E aquilo recobra o ânimo, e é isso que tem que ser recobrado o nosso ânimo, porque Deus fala conosco, Deus nos traz ânimo e nos traz fé, renova a nossa fé. Mas em um determinado momento ele está na sua tenda, na sua casa, e vai passando 3 homens, e aí esses 3 homens vêm até Abraão se prostra diante deles: entre, eu vou cuidar bem de vocês. Eram 2 anjos, e o terceiro fica por conta de vocês imaginar quem poderia ser, né? E nessa questão de Abraão tratar bem aqueles anjos, fala com Sara: Sara, levanta e prepara 3 bolos, que eu estou com visita aí, visitas ilustres. E Sara vai preparando a comida e deixa pronto. E aqueles homens falam: e onde está a sua mulher Sara? Não sei se foi mencionado ou se não foi, mas existe um Deus no céu que sabe o que acontece por trás das cortinas, por trás das pilastras, por trás das portas. Ele sabe a sua necessidade, aquilo que está faltando para você explodir de alegria. Porque eu falei uma vez para a Regiane, tem um versículo na Bíblia que fala o seguinte: eu quero acordar a alva, eu quero gritar e levantar tambores, mostrar a minha alegria a Deus. Ou seja, aquele homem está falando que ele quer gritar de alegria, ele quer fazer uma exaltação
preocupação grande, ele quer acordar todo mundo. Ou seja, o cristão tem que sentir isso. Ele tem que sentir também essa felicidade de verdade, porque o mundo sente, mas é mentirosa, é passageira. O cara enche a cara de bebida, usa droga, faz o que for, e ele sente aquela alegria momentânea. Mas o meu Deus tem uma alegria muito maior, que não é por nada que você vai usar de fora, não, é de dentro para fora, porque o nosso Deus está conosco por dentro. E ele fala, e Sara? Aí ele fala, aí o anjo fala, e Sara, cadê Sara? Fala, Sara está aí. E ele fala assim, olha, daqui a um ano eu vou voltar aqui e vou encontrar Sara amamentando um filho. Sara ouvindo por trás. Às vezes a mulher tem mania de ter essa percepção mais aguçada para ouvir as coisas. Ela ouve a conversa dos homens e ela ri, mas ela ri lá atrás, né? No outro cômodo. E aí, mas Deus vê tudo. Foi aquele riso de quem dera abraçar um filho. E às vezes você está aí com um sonho enorme, grande, e você está aqui, quem dera, se Deus pudesse. Porque às vezes a gente pensa que o poder de Deus está limitado. E ainda, olha o que a Sara fala. Ela fala que é muito potente, é muito poderoso. Ó. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também, o meu Senhor, terei ainda prazer. Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Acaso para Deus há coisa demasiadamente difícil? Olha só, Sara pensando, será que pela minha idade, por tudo que eu já passei, por tudo que eu já vivi, eu vou ter prazer ainda nessa vida? Está Deus falando assim, ainda tem muita coisa boa para você viver. Ainda tem muita felicidade, muita novidade. Deus vai te surpreender muito, irmãos. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que transforma tudo do nada. Porque pelo poder da sua palavra, Ele traz à existência aquilo que não existe. E ele chama, e o anjo chama Sara e fala assim, por que você riu? Sara envergonhada e meio que com medo, tímida, eu não ri não. E ele fala assim, eu vi que você riu. Ou seja, eu vejo tudo. Ou seja, até nessa pequena incredulidade nossa, a nossa fragilidade, Deus vê, mas Ele não conta como negativo, porque Ele sabe, Ele que nos criou, Ele sabe a nossa fragilidade. Mas o que Deus faz é o seguinte, meu servo frágil, mas que acredita em mim, que tem fé, eu vou fazer você daqui a um ano trazer um filho nos seus braços. Ou seja, entenda isso. Eu vou fazer você daqui a um ano, seja o tempo desse um ano, o teu tempo para com Deus, fazer com que o teu sonho se realize. Deus está fazendo isso e falando isso para alguém aqui, eu não sei quem é. Quem está com muita fé vai pegar essa palavra no ar. Eu não sei, mas pelo poder da palavra do Senhor. Porque quem me chamou hoje para trazer a mensagem como pastor hoje aqui, eu não tinha preparado nada. Então se eu estou falando aqui, o Espírito Santo está me guiando. E aí nós vamos no seguinte, Isaac nasce, e o nome dele é o seguinte, o nome de Isaac quer dizer riso, felicidade, alegria, que significa, é como se você escrevesse riso em hebraico, Isaac é isso. Por quê? É a alegria que traz, que trouxe o sentimento da mãe, felicidade, e filho não é assim. Minha filha é minha maior alegria, eu tenho muita felicidade, tudo que ela me faz a vida é maravilhoso. Até os erros da vida são bonitos, claro que a gente corrige, que a gente não pode ser cego, mas é tudo muito maravilhoso. Minha filha, ela é motivo de eu rir constantemente. O mundo está desabando, porque Deus traz isso para a gente. Então abraça seu filho e beije, porque é maravilhoso. Eu fico muito feliz e fico pensando o seguinte, como foi bom a vir para a minha vida, para a vida da Regiane, porque trouxe uma alegria e nos preencheu. E eu acredito que aquela família também, Abraão com 100 e Sara com 90 anos, você imagina? E aí, em determinado dia, Deus bate na nossa porta, ó, e vai lá e ó, acorda, Abraão, pega o seu filho, o seu único filho que você ama tanto, e vamos para um lugar que você vai oferecer ele para mim, vai oferecer para ele um holocausto para mim. Se fosse eu ia ficar apavorado.
Ele vai ficar desesperado. Você imagina o seu filho, o único filho, você lutou tanto, você batalhou tanto. Porque às vezes a gente conta a história de Abraão e Isaac. É um filho, como se fosse um brinquedo. Como se fosse um boneco que eu ganhei hoje e amanhã eu posso desfazer. Negativo. O filho que ele lutou, ele batalhou a vida toda. Um milagre aconteceu e Deus falou assim: pega o teu filho, vai em determinado lugar que você vai oferecer ele para mim. De novo Deus falando para ele ir para algum lugar que ele não falou qual era. E aquele homem, pai da fé, ele pega o filho dele, não fala nada com a mulher dele, sai de madrugada com os 2 servos, e a Bíblia fala que ele vai para um lugar. São 3 dias andando, e ele começa a ver um monte. E quando ele vê um monte, ele fala para aqueles servos, e diz a cultura judaica que era Eliezer e Ismael: fiquem aqui, com o jumento e eu e meu filho vamos. É um momento muito delicado. É aquele momento onde define entre a fé e a razão. Por quê? Como é que você vai caminhar com seu filho a um determinado lugar onde você vai oferecê-lo em sacrifício? Você vai matar o seu filho a Deus, mas Deus está pedindo. Aí você pensa: Deus é um Deus ruim, sanguinário. Nossa, Ele me deu para me tirar. Quantas coisas devem estar na cabeça de Abraão? E vai subindo, e vai caminhando só os dois, porque tem momento que é você e Deus e a sua fé. Porque se tiver mais alguém, vai atrapalhar. E tem gente que já passou por esse vale, está entendendo o que eu estou falando. Tem gente que já passou, tem gente que está passando, e tem gente que pode passar. Não sei, cada um tem a sua prova e o seu caminho com o Senhor. E a criança pergunta: olha, eu estou aqui com fogo, estou com a lenha, mas cadê o holocausto? Porque Isaac já era um menino que já tinha conhecimento do pai que ele tinha. Era um pai que fazia holocausto, sacrifícios ao Senhor. Então ele já deve ter ido a muitos sacrifícios com o pai. Então ele sabia que estava faltando alguma coisa. E aí Abraão, com um gesto de fé, porque a fé dele tem que tocar o Senhor. Ele fala: o Senhor proverá. Ele fala aquela palavra que o crente fala muito: Yahvé Jireh, Jeová Jireh, que é o Deus da provisão. Aleluia. Ele fala: Deus proverá. É nesse contexto que ele fala: eu não sei, eu não tenho condição de responder, mas Deus tem, filho. Vamos subir, vamos caminhar. E às vezes é isso, você não está vendo. Caminha pela fé, você não está vendo saída. O bicho vai pegar, se deixar na mão do homem. Caminha, porque Deus está no controle. Chegou lá no lugar sagrado, que a palavra de Deus diz que os grandes estudiosos falaram que é no lugar onde foi feito um grande templo, em cima do monte que Salomão depois fez o templo, lugar chamado Santo dos Santos. Ali em cima daquela pedra, não tinha nada naquela época, só tinha uma pedra. Abraão coloca o seu filho ali, amar o seu filho ali. Ele ora a Deus: vou entregar a minha oferenda. Abraão já tinha entregue muitos animais, bois, ovelhas, bodes, e agora ele vai ter que fazer isso com o seu próprio filho. Você imagina como ele levanta aquele cutelo, aquele martelo, para cortar o filho dele. E ele deve ter feito uma oração para Deus: assim, Deus, eu vou cortar, mas o Senhor ressuscita. Mas eu tenho fé que o Senhor vai ressuscitar meu filho. Quando ele levanta, que ele vai dar o primeiro golpe, o anjo fala: Abraão, não toque no menino. Aleluia! Deus te leva até o extremo da tua fé, para poder provar a ti e para poder você se conhecer também. Porque era mais de Abraão para Abraão, porque Deus já sabia quem era Abraão. Abraão é considerado até hoje o pai da fé, por conta de várias atitudes. Ele fala: não toque nesse menino, porque agora eu sei que você me serve, que você é fiel. E ele solta o menino. E é engraçado o seguinte: às vezes, por conta do problema da circunstância, que a gente desesperado, a gente não consegue ter uma visão ampla. A gente só vê o problema, só vê aquela situação e o desespero. Quando o anjo fala: não toque no menino, pode desamarrar, que ele desarma, olha para o lado, depois da árvore, ele olha, e bem perto está o holocausto, amarrado pelos seus filhos. Ou seja, a solução
Está pertinho de você. Às vezes o problema não te deixa ver, te tampa a sua visão espiritual, mas em determinado momento Deus vai abrir os seus olhos espirituais e você vai ver que não é o seu filho, não é a sua casa, não é os seus sonhos que vão ser destruídos. Não. É apenas te levando para que você chegue num nível maior de fé com Deus. Porque Deus nunca aceitou o sacrifício humano. E não ia ser com Abraão que ele ia aceitar. Ele queria ver a fé até onde ia aquele servo. Para que nós hoje pudéssemos ver e falar o seguinte: Deus, eu entrego a minha vida. Porque para poder ser pai de muitas nações, ele tem que saber o seguinte: até onde você vai por mim, Abraão? E ele olha para depois daquela árvore ali, ó. Tem um animal ali. Pegou aquele animal que estava amarrado pelos chifres. Quem deixou ali, não sei. Quem fez com que aquele animal ficasse ali preso, não sei. Quem vai trazer a resposta e a salvação, aquilo que vocês estão esperando, não sei. Só sei que vai chegar da maneira que você precisa. E você vai ofertar a Deus. E você vai descer com o seu filho abraçado. Você vai descer com a sua fé, com a sua família. Porque ninguém que entrega algo para o Senhor recebe menos. Se Abraão entregou o seu filho, ele recebeu muito mais. Ele recebeu honra. Ele se tornou o primeiro patriarca. Um homem respeitado, reverenciado em todo Israel, em todo o mundo. Não só pela nossa fé, pela fé islâmica também. Ele é reverenciado porque ele é pai de Ismael também. Ou seja, um homem digno, honrado. Por quê? Porque ele levou a sua fé às últimas consequências. Que nós, como pais, pudéssemos fazer também como Abraão. E outra coisa para poder fechar aqui minha mensagem rapidamente. O pai tem que passar segurança para o seu filho. Sabe por quê? Porque é nesse exemplo que o filho consegue chegar mais a Deus. Porque o pai para o filho é como se fosse um Deus. Então, quando esse pai ele tem esses trejeitos, essas situações, essas circunstâncias, as aparências, faz com que a criança tenha fé com mais facilidade. Eu tive um momento com meu pai muito intenso e muito interessante que eu quero compartilhar com os irmãos. Estávamos nós na praia do Flamengo. Eu devia ter uns 6 anos. Eu, ele e minha irmã. Minha irmã tem um ano mais do que eu. Crianças brincando. Um pouco mais velho que ela vinha. E a gente brinca na praia, daqui a pouco a gente sobe nas costas do nosso pai. Quem tem filho sabe, né? Vamos mais para fundo, né? Com o papai a gente pode ir mais fundo, né? Não é assim? Com Deus também? Com Deus a gente pode ir em águas mais profundas. E nós vamos lá. E está muito bem, né? Nossa vida com Deus. Com Deus a gente consegue ir mais fundo. E aí vai passando essa situação. Mas chegou um momento em que, em um mergulho e outro, que a criança não tem tanta força para segurar e a gente solta. Não é o pai que solta a gente, é a gente que solta o pai. Às vezes a caminhada com Deus não é assim. Às vezes as pessoas largam, eu estou cansado, estou fraco, e largam o pai. E eu me lembro que eu caí dentro da água e eu fui afogando, descendo. Sendo que, aí eu falo, quando você confia no teu pai, tu sabe quem é teu pai? Tu sabe que teu pai cuida? Teu pai te ama, ele não vai te deixar ali. Eu só prendi a respiração, não me desesperei e esperei, porque eu sabia que ele era embaixo. Esperei, fiquei lá esperando, daqui a pouco meu pai com a mão dele me puxa e me traz de volta. E o pai pensa assim, mas que confiança que eu tinha no meu pai mesmo pequeno, sabe por quê? Porque ele passava para mim amor, carinho, dedicação, e eu sabia que ele era lá embaixo. É assim nós com Deus também. Eu estou passando pela maior crise da minha vida, o maior problema. Ei, você está lá embaixo do mar. Das dificuldades, das tribulações, prende a tua respiração e espera, porque se você confia no teu Pai, no Deus Todo-Poderoso, Ele vai mergulhar o mais profundo que for para te buscar. Você não vai morrer assim. Eu falo, meu pai me ajudou muito na minha vida com fé, por conta das atitudes e dos gestos dele. E olha que eu perdi meu pai com 8 anos e tenho essa recordação bem clara. Tu imagina o Pai Celestial que Ele faz por mim. Glória a Deus. Imagina o Pai Celestial que já fez por vocês. Quantas vezes ele já caiu no profundo mar e ele buscou? Confia, acredita. Se você está no profundo mar, só estende o braço e prende a respiração. Ele vai te buscar. Vai dar uma oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento nós vamos ouvir. Pode deixar a gente,